O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Olá, gente amiga, estamos chegando para mais um episódio do nosso Agropauta Entrevista, diretamente aqui do canal da AgroEffective no YouTube, o Agropauta Web TV, nessa temporada especial dos nossos 10 anos, trazendo muito assunto importante, interessante para você que vive do campo e também gosta de acompanhar os assuntos do agro. Então lembra, para não perder um minuto sequer desses episódios, vai aqui, faz a tua inscrição no canal, ativa aquelas notificações para receber cada vez mais quando tiver um vídeo novo, um episódio novo. E também aproveita, deixa aquele joinha, deixa aquele like aqui para nós, que isso nos ajuda bastante, cada vez mais produzir conteúdos interessantes para você. Nosso assunto de hoje é a questão da sustentabilidade, a agenda sustentável do agro para esse ano de 2024. Para isso, vou conversar agora aqui com a Ellen Estima, gerente de sustentabilidade e projetos da CIA Brasil. Ellen, prazer estar contigo aqui conosco. Obrigada pelo convite, Nestor. Fico muito feliz de estar aqui para a gente falar um pouco, sobre a agenda da sustentabilidade do agro desse ano e os últimos acontecimentos. Bom, Ellen, inicialmente, o que esse ano está prevendo aí para o agro nessa agenda sustentável? A gente vê aí cada vez mais ela vem incorporando e fazendo parte dos debates do setor. Certo. A agenda sustentável, ela tem sido bastante debatida, Acho que muitas pessoas têm ouvido sobre sustentabilidade e é importante a gente fazer uma retrospectiva dos últimos eventos que estão acontecendo, Todo ano a gente tem as COPs, que são as conferências das partes, e a gente teve a última, no último dezembro de 2023, e a partir desses eventos de sustentabilidade, que muitas ações, conexões, parcerias são formatadas, e dali acontecem as ações em si, Esses eventos são partes de conexões. Então, eu vou fazer uma retrospectiva do que foi a última COP de 23, porque ela que influencia bastante, no próximo ano de 2024, e vou atualizar também sobre um evento que está acontecendo nessa semana, Ele está finalizando hoje, que é o Fórum Econômico Mundial, também que dá as tendências mundiais em relação à economia e traz muito a pauta da sustentabilidade. Então, voltando ao evento do ano passado, que foi a COP28, Ela ocorreu em Dubai, e as principais discussões se concentraram na questão dos combustíveis fósseis, Da redução gradual. Então, teve bastante debate para entender se ia ter no texto, Porque a cada COP, esse evento, é feito um texto em que todos os países, os signatários, assinam e se comprometem com aquelas metas e aquelas diretrizes. Então, o que foram os pontos altos, Os principais pontos da COP28 do ano passado? Foi a questão, então, da redução gradativa, em que vai ocorrer, conforme uma justiça climática que se fala. Por que isso? Porque tem muitos países que são dependentes da exploração de combustíveis fósseis, então também tem essa questão desse cuidado da economia, e ficou definida essa transição gradativa. Muitas pessoas ficaram assim chateadas, desapontadas com o que foi definido, porque esperavam mais, algo assim mais
mais rápido em relação aos combustíveis, devido a todas as pesquisas que tem, que mesmo que se todas as metas forem cumpridas, elas ainda não vão conter o aquecimento global em 1,5 graus, né? E tudo quando a gente está falando de sustentabilidade, na verdade, a gente está falando em conter esse aquecimento global para que consiga continuar as produções na Terra, a vida e tudo mais. É tudo relacionado a isso. Além disso, nessa COP, um feito muito importante para nós do agro foi que o agro foi definido, né, pelas diretrizes dos sistemas agroalimentares como uma solução para as mudanças climáticas e não um problema. Então, isso é muito importante para nós, né, principalmente como Brasil e como setor, em relação a isso, né, que seja evidenciado. E o Brasil, ele é exemplo, né, de uma agropecuária de baixo carbono para todos os outros países. Então, esses foram os principais feitos da COP que ocorreu em Dubai. O Brasil também teve um lançamento de um programa de recuperação de pastagens. Então, quando a gente está falando em sustentabilidade no agro, atualmente a gente está falando de quais principais pilares, tá? Rastreabilidade dos animais, né, e dos grãos também. O que é essa rastreabilidade? Tanto a questão sanitária, como a questão de que eu consigo comprovar que aquele grão, aquele alimento não é de uma área de desmatamento, né? Então, isso é um dos pilares que está vindo com muita força, a questão da rastreabilidade. A própria questão do desmatamento, né, a gente costuma conversar na questão da sustentabilidade, né, com os especialistas, que é a pedra no sapato do Brasil. A gente precisa evidenciar que a produção não está conectada ao desmatamento, e a outra questão são as emissões, né? Então, como que a gente reduz as emissões, mitiga, trabalha balanço de carbono, né? O que é balanço de carbono? Balanço de carbono é o que é emitido para uma produção e o que é sequestrado. Então, essa conta gera o balanço. Por que o agro é entendido como solução? Porque nós somos um setor que, além de reduzir as emissões por trocar algumas práticas, a gente consegue deixar ela negativa, porque a gente tem principalmente, né, quando a gente vai falar de produção pecuária, a produção em pastagem. Então, a pastagem é o grande fator sequestrador que vai levar essa conta para o negativo, que é o que a gente quer. Então, todas as questões envolvendo a sustentabilidade no agro, elas estão em volta disso. Então, essa COP do ano passado, ela teve vários reflexos, né? Um deles até que a gente vai entendendo esses movimentos de todos os países, né? Depois que ela termina. E aí a gente entra para um tópico que muita gente quer saber, que é a questão do mercado de carbono. Então, a COP terminou ali na primeira semana de dezembro, e no dia 21 de dezembro, a gente teve a aprovação pela Câmara de Deputados do projeto de lei para regulamentar o mercado de carbono e nós termos um sistema brasileiro de comércio de emissões. Então, hoje o Brasil está regendo no mercado voluntário. O que é o mercado voluntário? Eu não tenho as diretrizes jurídicas de como que deve acontecer, não tenho um sistema definindo quais são as diretrizes. Então, esse é o passo que o Brasil está, né, de fazer essa transição, mas não quer dizer que eu não possa mais atuar em mercado voluntário. Tem países que atuam nos dois. A regulamentação do mercado, ela vem muito para trazer essa segurança jurídica. Por que eu preciso de segurança jurídica? Eu preciso evidenciar que aquele crédito realmente existe, né? O que é o crédito de carbono? Um crédito de carbono quer dizer que 1 tonelada de CO2 equivalente foi deixada de ser emitida para a atmosfera. Então, eu tenho que comprovar esse crédito. Então, a regulamentação do mercado vem muito nesse sentido, pela questão de preço dos projetos, né? Deixar um equilíbrio nisso, trazer as diretrizes de quem tem que atuar nesse mercado, porque a regulamentação vem muito também para empresas, corporações, que a partir de tal quantidade de emissões, ela tem que fazer uma compensação. Então, essa compensação ou essa redução, a redução pode ser pela alguma alteração no sistema, né, produtivo daquela empresa ou pela compra de créditos externos. Então, por isso que a gente fala desse mercado. Como que está hoje esse mercado? Teve essa aprovação na Câmara dos Deputados, foi aprovada essa proposta, e agora voltou para o Senado para ser analisado, né, e ver se vai avançar. Então,
da área, a gente está com bastante expectativa que realmente vai avançar nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, o agro, o sistema primário, né, a produção agropecuária, os produtores rurais, não entraram nisso, não entraram nessa regulamentação. E por quê? Porque é muito difícil eu enquadrar qual é o máximo de emissões de uma propriedade. Então, isso a gente ainda tem que aprender com esse mercado, né? Então, esse fomento do mercado regulado vai impulsionando também o voluntário, então as coisas vão acontecendo. De antemão, o que isso quer nos dizer? Cada vez mais, quando a gente trabalha com produtores rurais, nós precisamos entender a nossa propriedade, além dos índices e indicadores econômicos e produtivos, no indicador carbono. O que eu estou querendo dizer? Eu estou conduzindo aquela propriedade com práticas sustentáveis que vão me direcionar para um balanço de carbono neutro ou negativo. Isso está começando a ser importante nesse mercado. Então, além de eu ter uma boa produtividade naquela fazenda, que eu consiga aliar também práticas sustentáveis que estão conectadas com esse mercado. Quando eu falo práticas sustentáveis, o que são? Integração lavoura-pecuária, manejo adequado de pastagens, plantio direto, eficiência econômica, zootécnica, uso de aditivos na nutrição. Então, são coisas do dia a dia do produtor rural, mas que a gente tem que entender, né, o que está entrando nesse tipo de mercado. Então, cada vez mais, com esses eventos que vão acontecendo entre os países, há uma tendência que as ações dentro dos países, as ações nacionais, elas vão se acelerando, né, porque são feitas parcerias, busca de recursos internacionais para que isso ocorra dentro do Brasil. E aí uma questão, falaste ali, voltando um pouquinho ali também na questão da COP, né? A gente ouviu muitos depoimentos das pessoas dizendo que o agro, que era visto como um vilão, começou a ser visto agora como uma parte, né, dessa solução, né? Exatamente. Isso foi assim, foi algo muito importante, né, e feliz para nós, porque era um debate que se tinha muito forte, né? A gente tem recebido, às vezes, alguns pesos e pressões para o agro, e não é da nossa parte, para que vocês entendam, numa questão de emissões mundial, o Brasil, ele representa 3% das emissões. Então, é muito pouco frente a outros países. Mas o agro brasileiro é uma potência. E aí, quando a gente entra nesse mercado, e também isso, a gente tem que fazer essa reflexão. Hoje em dia, não basta mais a gente só dizer que a gente é sustentável, a gente tem que comprovar. E aí que entra uma dificuldade também do Brasil, né, dos sistemas agroalimentares brasileiros, da gente conseguir comprovar isso e evidenciar isso. E aí, até nesse sentido e nessa linha, que foi nessa semana que o MAPA, né, lançou a plataforma Agro Mais Sustentável. É uma plataforma que ela quer evidenciar que o agro, as propriedades brasileiras, elas são sustentáveis, elas seguem as premissas de práticas sustentáveis, elas não estão conectadas ao desmatamento, justamente porque a gente tem que evidenciar, a gente tem que comprovar, não basta só chegar nesses eventos e dizermos que somos sustentáveis, que não estamos conectados com o desmatamento. Então, tem um movimento bem grande, Nestor, do setor público para que a gente consiga evidenciar isso. E aí, nessa linha também, como uma atualização para nós, nessa semana também ocorreu o Fórum Econômico Mundial, é um fórum que ocorre todos os anos, né, que reúne várias empresas e governos para discutir a economia. E antes de iniciar esse fórum, é publicado o relatório de riscos globais. E aí, esse relatório, ele sempre lança uma lista, né, dos 10 principais riscos globais de curto prazo, que são no período de 2 anos, e de longo prazo, que são no período de 10 anos. E de curto prazo, até ano passado, né, de 2020, 21, 22 e 23, os riscos ambientais apareceram ali no top, tanto dos de curto prazo como de longo prazo. Só que nesse ano, para 2024,
O primeiro risco foi o risco de desinformação e informação errada. Para vocês terem noção como é importante a gente estar aqui comunicando, né, Nestor, e a importância da imprensa, da comunicação, do marketing, falando o que a gente faz. Porque no agro em si a gente tem uma tendência muito de só fazer e comunicar muito pouco. Então a gente precisa ir para fora, né? Isso eu falo tanto nacional para a sociedade que não é envolvida nisso, né? A sociedade urbana, como internacional. Então, isso acende vários alertas da questão da comunicação, que foi evidenciado como o primeiro risco de curto prazo, a desinformação e informação errada. Então, isso vai trazer uma tendência de cada vez mais ficar forte a questão da comunicação. Como segundo risco de curto prazo, veio os eventos climáticos extremos, então a gente está vivendo isso, né, Nestor, no Brasil, no Rio Grande do Sul, essa semana eu estava por aí, então teve evento climático, chuvas temporais muito forte, ao mesmo tempo aqui no Mato Grosso, que é onde eu estou agora, a seca prolongada também, né, a gente já está com os efeitos adversos do clima, então isso cada vez mais essa ocorrência desses eventos ela vai aumentando, essa frequência vai aumentando. E isso está relacionado às mudanças climáticas. E aí, indo para os riscos de longo prazo, os 5 primeiros riscos de longo prazo são todos riscos ambientais, então, relacionado aos eventos climáticos extremos, às emissões, perda da biodiversidade dos sistemas, né, em relação ao cultivo das monoculturas. Então, a gente vê que a sustentabilidade ela não é uma agenda ambiental apenas, ela é uma agenda econômica, né? Tanto é que a COP é um grande evento de discussão de negócios, né, e tratativas de parcerias, e que é feita todo ano, né, com esse objetivo principal de como vamos nos desenvolver e nos adaptar às mudanças climáticas e o que precisamos fazer, assim como esses fóruns de economia têm trazido cada vez mais a questão climática. Então, a sustentabilidade está em tudo, está em pauta de todos os eventos, vocês podem perceber isso quando vão participar de feiras, eventos do agro, financeiro, assim, dos mais diversos setores, a sustentabilidade está em voga. Um outro highlight do fórum é em relação aos riscos que o governo e a sociedade civil estão vendo muitos riscos ambientais como riscos de curto prazo, ou seja, eu preciso ações agora, de curto prazo. Eu preciso fazer algo nesse momento. E as corporações e empresas privadas estão vendo isso como ações de longo prazo. Então, isso também nos mostra uma tendência, Nestor, de como que as empresas, instituições vão se movimentar em relação a essa agenda, né? Ainda tem muita corporação no movimento bem inicial relacionado à agenda da sustentabilidade, estão jogando assim para longo prazo, mas governos e sociedade civil já estão trazendo assim, precisamos fazer algo agora, né? Precisamos começar agora. Então, esses são os principais eventos e movimentações do mercado da sustentabilidade, Nestor. Tudo vai se originando assim do que é combinado de um evento para o outro. Então, né, principalmente ali tá a COP, que ocorre no final do ano. Durante o ano, geralmente na metade do ano, tem uma outra reunião para se acompanhar como que estão as metas, as diretrizes. Então, tudo vai sendo em volta desses eventos, mas é importante salientar que não são somente esses eventos que são importantes, né? O que a gente leva lá e fala e constrói as parcerias, claro, é importante, mas também o que a gente faz de ação ao longo do ano para que a gente consiga chegar no próximo ano e trazer realmente modificações, ações que forem feitas, né? A prática em si, não somente o falar. Além, até para a gente finalizar aqui, que o nosso tempo já está estourando, mas certamente vão ter muitos outros episódios que nós vamos falar sobre vários assuntos. E o produtor, para finalizar, a gente já falou mercado de carbono, que ele tem que estar preparado já mesmo ainda antes de uma regulamentação maior. E em relação a tudo isso, o produtor, como é que ele tem que estar preparado para que, no momento em que tudo isso que a gente discute chegar, ele já está pronto? Isso que tu falou assim é fundamental. O que a gente vê da relação da sustentabilidade? A sustentabilidade
ela nunca deve ser, ou a monetização da sustentabilidade, né, seja crédito, seja algum selo, alguma coisa nesse sentido, ela nunca deve ser buscada como um objetivo, ela vai ser uma consequência da tua produção sustentável, né? Então, eu não vou produzir de tal forma para receber por crédito de carbono. Isso ainda não é uma realidade e algumas pessoas falam de o crédito de carbono ser uma terceira safra. Isso ainda está um pouco longe, a gente ainda tem que entender e aprender muitas coisas para chegar nesse momento. Então, a principal mensagem é: produzam e conduzam uma produção de forma sustentável para que seja mais produtivo, para que se ganhe mais dinheiro, para que se otimize o uso dos recursos naturais e tenha uma boa produtividade. Então, o que eu estou falando? Tenha uma eficiência zootécnica dentro da sua fazenda, né? Utilize essas práticas sustentáveis que eu estou falando, plantio direto, tenha a regulamentação das suas áreas. No Brasil, a gente tem uma questão muito crítica, né, da questão fundiária. Então, para a gente falar qualquer coisa de monetização da sustentabilidade, a gente tem que estar com o CAR em dia e com a posse das terras também. Então, isso são, assim, eu preciso desse checklist inicial. Primeiro é ter o CAR regulamentado, ter a posse da terra também, porque toda essa questão jurídica ela é importante para a gente avançar nessa agenda. Então, recado assim para o produtor: tenha isso pronto, que quando esse mercado chegar, tu já vai estar muito mais à frente. E além disso, se quiser avançar mais na agenda de carbono em si, comece a entender mais sobre inventário de emissões, a pegada de carbono, o quanto está o teu balanço de carbono na propriedade, né? A CIA construiu uma ferramenta para sistemas agropecuários, então para entender a pegada de carbono e onde eu vou mexendo na propriedade para que aquele carbono, aquele balanço fique mais para o negativo, que é o que a gente quer. Então a gente está nesse movimento de aprender sobre esse mercado, sobre o que quer dizer ali e como adequar a propriedade a esse mercado também. Ellen, quero te agradecer desde já a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, também aí o teu conhecimento muito importante dentro desse tema para ir compartilhar aqui conosco. Obrigadão mesmo por estar com a gente. Eu que agradeço o convite, Nestor. Obrigada. Então tá, a gente conversou com a Ellen Estima, que é a gerente de sustentabilidade e projetos da CIA Brasil, sobre esse tema importante da sustentabilidade, toda a agenda que está ocorrendo aqui no país e no mundo como um todo. Então, lembrando sempre, vai aqui embaixo, faz tua inscrição, ativa as notificações, segue a gente também lá no Instagram, com muita informação, os cortes vão estar lá dessa e de outras entrevistas, também no Spotify, vai estar com essa entrevista também em áudio. A Agropauta vai ficando por aqui hoje, esse Agropauta Entrevista, mas a gente volta com a próxima oportunidade, lembrando, todas as segundas e quintas estreias a partir das 19 horas. Tchau, tchau!